Hoje é terça-feira, formação de roça, e alguns personagens principais têm tomado conta do programa. Dudu Camargo, Ioná, porém, alguns outros, né, não estão sendo tão bem vistos pelo público como Fernando Sampaio. Ei. E Anne, minha amiga, está aqui hoje porque Anne teve alguns embates com Fernando Sampaio na Grande Conquista e viralizou um vídeo dela falando sobre isso, se eu não me engano, postado ontem, pois o Fernando jogou água na cara da Thamires. Então eu já quero, Paulinho, se você me permite, por favor, amigo, trazer esta confusão para a nossa live. A gente tem vídeo? Temos o vídeo, o Leque já separou tanto do momento que o Fernando Sampaio joga água na cara da Thamires e que muita gente aqui fora falou que ele está sendo insuportável, que ele só cresce para cima de mulher, que ele humilhou a Thamires. E aí, Leque, já pode colocar na sequência o vídeo da própria Anne, porque a Anne vai rasgar o verbo, tá aqui hoje para falar o que ela acha sobre o jogo do Fernando. Tá no ponto, Leque? Boa, então, Carão. Junta os dois vídeos que a gente já vai começar com esta live com a temperatura lá em cima. Toma água, toma uma aguinha, toma uma aguinha. Aqui, Olha aguinha só o pra você. descontrole, olha o descontrole. Aqui, ó. Fê, Aqui você aprender. Tô descontrolado, agora você aprende. é assim que você acha que Sou. vai conseguir conquistar o Sou. Brasil? É. É assim que É. você acha que você vai conseguir É assim. conquistar o Brasil? É assim. Descontrolado. É assim. Ridícula a sua atitude. Fala com a minha mão. Ridícula. Fala com a minha Ridícula. mão. Atitude ridícula. Fala, é, você aprender. Você é um descontrolado. O que o participante Fernando acabou de fazer numa dinâmica da Fazenda. O que esse cara fazia comigo só se repete o que ele tá fazendo nesse reality. Vocês lembram da cena do grito que ele deu em mim? Não fale que é um personagem. Pra mim, me respeite como ator. Me respeite! Você pode gritar com mulher também, não. Grito! Eu Gente, posso, Geni. Eu gente, posso. Eu posso. Eu Gente, posso. ó, vocês Eu quero que ela me... E antes daquela cena do grito, também teve uma situação que eu tava sentada, tava no embate com ele, ele meteu o dedo na minha cara. E ele não fez isso só uma vez, ele fez isso várias e várias vezes. Ele gritava atrocidades comigo lá dentro, isso me abalou muito, psicologicamente, sabe? Até que ponto vai uma pessoa por seguidor, por dinheiro? E olhando toda essa situação, agradeço a Deus por não ter entrado nessa edição da Fazenda. Porque tem coisas que a gente não perde, a gente se livra. E eu não gostaria, por dinheiro algum, de conviver com esse cara mais 3 meses, igual eu convivi na Grande Conquista. E aí, Anne, assim, a gente quer muito saber, tá, sobre a sua opinião depois do que você viveu na Grande Conquista. Me parece que você se sentiu injustiçada. O Fernando acabou chegando na final e, pelo que eu entendi do seu vídeo, as coisas que ele fez contigo não viralizaram na época. Mas agora, contra a Thamires, está viralizando. Para quem não sabe, a treta do Fernando com a Thamires começou na cozinha. Fernando toma conta ali da cozinha junto com a Michelle. Ele questionou a galera para ajudar eles na cozinha. A Thamires não gostou e eles vieram nesta briga até o Ferra-Peão de domingo, que muita gente achou uma humilhação e teve gente dizendo até que ele quase agrediu a Thamires dentro do programa. O Fernando quase te deu uma cabeçada na Grande Conquista, a gente viu os vídeos agora. Então, Anne, esse é o seu momento de falar. Primeiro, como é que você está enxergando o Fernando na Fazenda? Se ele está diferente da Grande Conquista ou se agora o público está enxergando o que você já enxergava lá atrás? Olha, eu acredito que ele é um grande personagem, ou pelo menos ele tentou pintar um personagem, porque eu me recordo que na primeira semana ele já veio dizendo: vou defender as mulheres pra lá e pra cá. E quando eu vi aquela cena, eu me calei e eu pensei, gente, mais cedo ou mais tarde ele vai mostrar quem ele realmente é. E não demorou muito tempo. Na semana seguinte, eu já vi essa cena deplorável e lamentável, onde ele joga água na cara da Thamires. Não só uma vez, né? Ontem no programa a gente pôde ver que foram 3 ou 4 vezes. Ele jogou de um ângulo, ele foi pelo outro lado e jogou mais vezes. Ele tem um grande problema com mulheres. Eu não entendo o porquê disso. Ele se revolta, ele dá dedo na cara, ele grita, coisa que ele não costuma fazer com homens. Aí eu me pergunto, por que será que ele age dessa forma? Qual que é o problema do Fernando? Posso só falar uma coisa para vocês vendo esse vídeo, Carlão? Vou pedir para o Leque colocar na tela, por favor, Leque, porque é o seguinte,
a atitude do Fernando, ela é absolutamente deplorável, né? Porque você não falar com ninguém assim, né? Seja homem, seja mulher, e principalmente com uma mulher, tratar uma mulher assim é um desrespeito, a forma como ele fez e tal. Mas assim, cadê os outros peões daquela fazenda? Me desculpem, como é que alguém consegue assistir uma cena dessa, do jeito que foi, e ter a reação que todos aqueles homens ali tiveram, que foi nenhuma? Ninguém faz absolutamente nada, ninguém confronta o cara. O Dudu fica com aquela cara ali, assim, gente, peraí. É que as pessoas Uma têm mulher medo de se comprometer, Mas né? uma mulher foi agredida em público. Na verdade, Que é isso, gente? Como é que ninguém faz alguma coisa eu assim? acho que nesse Leonir? momento de reality, por exemplo, na minha opinião, se eu estivesse nessa fazenda vendo uma mulher passar por isso com um homem, de duas uma, ou eu ficaria sem fazer nada, ou eu iria para cima. Então o meu prêmio ali foi embora. Gente, peraí. Então, quando a gente está numa situação dessa, você só tem essas duas opções. Ou você fica na sua e não se envolve, como eu também optei por não me envolver em várias situações que aconteceram na minha fazenda, ou você parte para agressão, porque ali não tem outro fundamento. Não tem outro fundamento. Dá uma olhada. O pai Davi, não sei se dá pra pausar a imagem. Quero que vocês vejam aí a reação do pai da VTube. Assim, cruzando o braço, assim, ele tá com a mão assim, todo tranquilão, olhando pro lado. Mas assim, analisando essas duas cenas aqui, ela não esboça sofreu, nenhum tipo de reação. e a dela foi pior. A dela é pior. Sem O dúvida. grito é 1000 vezes pior. Ele praticamente faz assim no rosto dela, como se ele estivesse simulando que ele daria uma cabeçada nela, e grita. A água, se eu pego a água aqui e jogo na sua cara, tipo, não tô falando que é correto. E ele Mas conversou o que sobre fez isso lá dentro com ela a é 1000 Martina. vezes pior. Não, e assim, até olhando, se você for analisar, por exemplo, a atitude da própria Michelle ali. A Michelle vai e faz um baita de um discurso depois, ela fala pra caramba da coisa de Fernando, olha, você é meu amigo. Então, o que eu senti, Caio? Eu queria te perguntar isso. Sim. Assim, você não sente que a casa tem um pouco de medo do Fernando? E isso aconteceu na Grande Conquista. A Anne sabe do que eu tô falando. O Fernando, assim, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, o Fernando é super educado. Só que quando o Fernando sai de si, ele fica extremamente destemperado. Na Grande Conquista, por exemplo, a Anne sofreu uma acusação que, na minha opinião, foi extremamente injusta, onde ele gritava na cara dela, racista, 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 Sim. de algo que não tinha acontecido Sim. dentro do programa, fora que ele falava que enquanto ele estivesse lá, ela iria sofrer pressão psicológica, fora outra tentativa de cabeçada que ele deu ali, porque para mim, quando ele grita com ela... Então, assim, já é um temperamento do Fernando ser assim. E ele sabe que ele é completamente destemperado, só que isso talvez, Paulo, cause um medo nas outras pessoas. Duas Sim. pessoas se posicionaram quanto a isso que aconteceu na atividade. A Michelle Barros, que disse, adoro você, Fernandinho, mas não concordo com a sua atitude. Teve um discurso E- bom dela. E a Gabi Spanik, que também, né, a Record agora tá tendo até que botar legenda, porque senão a gente não entende nada, mas que na atividade também não passou pano para a atitude dele. Só que o próprio Fernando talvez percebeu que fez besteira e, ao acabar a atividade, foi lá conversar com a Tamires meio que para tentar Porém, justificar porém o dois erro minutos, dele. Você tá minutos trazendo- depois, ele tava lá na casa rindo. É. Porque o pessoal falou, nossa, você jogou água. Ele disse assim, você viu? Pá, pá, pá. E começou a rir. Então ele não tava... Arrependido. Ele tem... Como que é a palavra? Não é arrependido, é... Tem uma palavra quando a pessoa não se arrepende, mas ela sente o peso do que ela fez. Mas arrependimento eu não acredito que teve. Você não acredita? Até porque, Paulo, Eu não é o acredito em seguinte, uma palavra que ele fala. durante a madrugada, ele conversou com a Carol Lecker e disse, eu estou diferente na Fazenda. Na Grande Conquista eu joguei com o coração e aqui eu estou jogando com a razão. Será que foi esse jogo com a razão que o fez parecer que estava arrependido, mas você que não acredita no Não, não arrependimento? acredito no arrependimento dele. Porque quem se arrepende muda, né? E eu não vi mudança nenhuma. Inclusive, a Gabi Spanik, que eu tava vindo pra cá e acompanhando tudo, porque eu fico sempre de olho, ela falou que tem medo dele. E realmente as pessoas se sentem intimidadas. Sim. Porque, assim, é um descontrole total. Quando você tá debatendo com ele e ele percebe que ele não tem argumento, ele parte pra agressão. Ele sempre foi assim. Tipo, tanto que ali naquele vídeo eu tava parada dando a minha opinião em relação ao que, Olha o dedo. ao que ele fazia. E eu tava, tipo, na minha. E antes disso, eu tava sentada na cadeira e ele tava com o dedo na minha cara. E eu não vou deixar de me posicionar nunca, em hipótese alguma. Só que aí, quando ele vê que ele não tem argumento, inclusive ele falou que eu tinha feito uma coisa que eu não tinha feito,
ele parte sempre E pra assim, agressão. você citou Michele e você citou Gabi Spani. Sim. Duas mulheres. Homens, eu não lembro de nenhum Tudo tomar um bando partido. de covarde que tá aí sentado, na minha opinião. Bando de covarde, porque numa imagem dessa, da forma como foi, nenhum homem se levantar para defender a Tamires, isso aqui não pode ser uma discussão do grupo A versus o grupo B, do interesse X. É simplesmente um homem violentando uma mulher. Se isso não mexer com qualquer caráter de qualquer homem que tá ali nesse reality show, o que vai mexer, gente? Assim, a tranquilidade desse pai tube olhando pro lado dele assim, com a perna cruzada, o braço cruzado, é um negócio revoltante. Até o próprio Dudu, poxa, tá vendo a cena acontecer, faça alguma coisa. Não é o cara que planeja de todas as formas as ações, tá pensando em render o bloco. Não se pode deixar uma cena dessa e ninguém fazer absolutamente nada, sabe? Eu assim, olhando isso, Cairo, eu fico indignado. Assim, é uma vergonha. É vergonhoso qualquer homem não tomar uma iniciativa em relação a essa cena. O que você acha, Simeone? Eu concordo realmente com o que você falou, mas entra essa questão. Por mais que não se pode fazer alguma coisa que eu acho que a maioria sentiu vontade de fazer, que foi partir para cima dele, se eu tivesse ali, tanto no programa que você participou, eu ia ter que me segurar para não sair expulsa do programa devido a uma agressão. Mas ao menos sentar com a pessoa e falar, você errou, não faz mais isso, não é legal. Não é pelo programa, é como ser humano. Sim. É deplorável. Caião, a gente passou das 1.200 pessoas agora, hein? Estamos com mais de 1.200. Se bater os 1.500, a Simeone já prometeu. Ela conseguiu entender o que foi a dança da Virgínia. Aquela mistureba toda, o levanta, sobe, um sambinha no pé. A gente não consegue falar que aquilo é samba, né, Cairo? É um ritual, né? Aquela coisa. Tem o vídeo aí, Lequezinho? Só pra gente dar depois, o Leque vai exibir pra gente aí o videozinho da Virgínia dizendo que samba. E a Simeone já pegou, inclusive, o primeiro passo, o segundo e o terceiro. Claro, já sei a coreografia da Virgínia Se toda. bater 1.500 likes na nossa transmissão, a gente vai fazer a promessa ser cumprida, não é? Exatamente. Agora, sabe um questionamento, Paulo? Muita gente falou o seguinte: jogar água na cara do participante não dá nenhuma punição. Mas eu queria saber de vocês. A Rayane já jogou a água na cara da Ioná, tá? Não foi da mesma forma do Fernando, foi também de um jeito assim, né? De uma briga de fazenda, né? Igual a Raíssa já jogou creme na cara do Cartoloco na Fazenda 12, igual isso já teve cusparada, treta de cuspes, André Surak. Fazenda, ela se notabiliza por ter cenas assim. Mas vocês acham que o Fernando tinha que ter sido punido? Porque eu tô lendo aqui no chat, muita gente falou que por ter sido um homem fazendo com uma mulher e da forma como foi, ele deveria, no mínimo, ter recebido alguma punição. Vocês concordam? Eu super concordo. Eu acho que tudo que você faz que vai contra a vontade de uma pessoa é um tipo de agressão. E você pegar uma água, mesmo que não seja um objeto, e jogar no rosto de uma pessoa, ao meu ver, é uma agressão, sim. Então, eu acho que algum tipo de punição a produção teria que ter dado, sim. Ele falou que se tivesse café também jogaria, né? Ela falou, vai jogar água? Ele falou, se eu tivesse café eu também jogaria. Tipo, como assim a pessoa tem uma ideia de jogar café na outra? Qual o sentido disso? Porque café, a gente toma café como? Gente. Aí ele iria jogar? Ele não tem senso da medida do que ele tá... Sabe uma coisa que eu ia te perguntar? Só trocando um pouquinho desse assunto do Fernando Sampaio, hoje é formação de roça, né? Sim. Tá todo mundo na expectativa de entender qual vai ser a estratégia do Dudu Camargo hoje, né? Se ele vai no óbvio ou se ele vai surpreender todo mundo. O que você acha? Eu acredito que ele vai indicar a Rayane. Pelas conversas que eu tenho visto, ele acha ela um pouco destemperada, igual ele fala. O Dudu é um meme, né, gente? Eu falo que o Dudu é a Márcia Fu, porém inteligente. É mesmo? Tem uma semelhança dos dois? Tem. É o maldoso que fica engraçado. Porque ele não tem nada de bonzinho, ele é maldoso. Você acha que o Dudu é maldoso? Ele é maldoso. A partir do momento que ele manipula uma pessoa para fazer algo ruim com outra, ele é maldoso. Só que no jogo as pessoas amam isso. Então, na minha concepção, assim, do que eu tenho assistido, ele é a Márcia Fu, porém inteligente. A Márcia Fu foi um erro que deu certo. Essa comparação eu nunca tinha ouvido, Cairo Jardim. Eu entendi o que a Simeone falou, até porque eu li algumas coisas assim também nas redes sociais, do seguinte sentido. A Márcia Fu na Fazenda 15, ela jogava muito, inclusive na nossa entrevista aqui, ela falou que deu uma pernada em você. Sim.
né, que você imaginava, Na talvez, que verdade, ela fizesse? não deu uma pernada, ela foi mau caráter. Porque a partir do momento que eu combino com você uma coisa, eu tenho que seguir até o final. Independente se é na vida real ou no jogo. Ela combinou alguma coisa Ela contigo que era combinou a de me relação salvar no Resta 1. Ah, Quando chegou no Resta 1, ela salvou a coleguinha do lado e ó. E você a foi- Simeone acabou saindo do Você foi programa. eliminada nessa Foi. roça? A Simeone foi eliminada Foi o alvo nessa da roça, carreira. inclusive. Se eu não me engano, vocês tinham conversado na Misericórdia. fogueira, né? Isso. E aí, essas promessas tinham sido sim. feitas. Só que a Márcia Fu, ela, de alguma forma, Paulo, ela dava a entender para o público de que ela, se necessário fosse, mentiria, se necessário fosse... Não, se necessário, não. Ela mentiu todas as vezes, né? mentiria, seria falsa, ou usaria qualquer argumento para se dar bem no programa. Opinião a própria Márcia Fu, que ela estava lá pelo Gabrielzinho, o filho dela, e ela queria chegar mais longe. Hoje, Simeone, eu vejo, e a Anne está também muito focada na Fazenda, a Tamires sofrendo algo assim. A Tamires, ela combinou o Resta 1 com os dois grupos. Algumas pessoas dizem que ela prometeu a Gabile que salvaria a Gabile, mas não salvou e salvou o grupo da Ionado, Dudu e companhia, até por eles estarem em menor quantidade. Minha pergunta para vocês duas é a seguinte, tá? Como é que você vê hoje, Anne, o jogo da Tamires, que faz um pouco essa questão de tentar ali manipular, não manipular, mas usar o Resta 1 para benefício próprio? Eu acredito que ela foi muito inteligente, porque quando você coloca o seu na reta, você pode acabar sendo eliminada. E, tipo, eu coloquei o meu na reta no meu reality pra salvar uma pessoa e eu fui eliminada. Então, acredito que ali é um jogo, acima de tudo, e as coisas mudam muito diariamente, sabe?